Em meio a protestos na área externa do Congresso Nacional, o Senado aprovou em primeiro turno, na noite de 29 de novembro, a proposta de emenda constitucional 55, a PEC 55. A votação em segundo turno está marcada para o dia 13 de dezembro. Inicialmente apresentada como PEC 241, a matéria já foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados. A proposta, encaminhada pelo Palácio do Planalto, estabelece um teto para os gastos públicos nos próximos 20 anos, que passariam a ser corrigidos com base na inflação do ano anterior. No programa de hoje, nossos convidados vão debater os possíveis impactos positivos e negativos da PEC 55. O 2 Pontos começa agora. Brazil not as a regional power, but as a global power. Na democracia se fala a verdade. Habemos Papa. É o Dia Nacional em Defesa da Democracia contra o retrocesso. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 2 Pontos. Para debater os possíveis impactos positivos e negativos da PEC 55, nós convidamos os professores da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Marco Flávio da Cunha Rezende e Mauro Sayar Ferreira. Muito obrigada pela participação de ambos. Obrigado. Eu que agradeço. Então, professores, esclareçam o que de fato estabelece a PEC 55 e se, do ponto de vista econômico, ela é a solução para o equilíbrio das contas e também para o quadro recessivo que está o nosso país. Pois é, a PEC, o que ela diz, são 2 páginas, né? Uma proposta, ela é muito enxuta, ela não diz muita coisa sobre alocações de recursos, onde vai ser gasto, como que vai ser gasto, o que vai aumentar a despesa mais num setor ou menos em outro setor. O que ela estipula é simplesmente que os gastos do governo central, então aí exclui estados e municípios, eles não fazem parte da PEC, os gastos do governo federal irão crescer nos próximos 20 anos, a proposta inicial, simplesmente no mesmo montante que a inflação do ano anterior. Então, se a inflação desse ano vai ficar, sei lá, em torno de 6,5%, ano que vem os gastos públicos do governo federal poderão crescer apenas em 6,5%. E essa regra vai ser válida durante 20 anos, sendo que esse indexador, que hoje é a inflação IPCA, né, a inflação do IBGE, que o IBGE coleta as informações, ela pode ser revisto daqui a 10 anos. Então, isso que a PEC fala. Bem, respondendo à segunda parte da pergunta, primeiro o professor Mauro já respondeu. Está devidamente esclarecido, né? Agora, então, é o segundo ponto, que seria, do ponto de vista econômico, se ela é a solução para equilibrar as contas do país. A gente podia colocar o debate em 2 caixinhas, né? Uhum. Uma é se ela de fato consegue, se de fato é viável o governo segurar esses gastos, ou seja, gastar só o que ele já vem gastando acrescido da inflação, portanto, em termos reais, não há aumento dos gastos, face ao crescimento da demanda da população por diversos gastos do governo. Quer dizer, se isso é possível ser feito ou não, isso é uma discussão, né? Uhum. E a outra discussão, de caráter macroeconômico, como você disse aí, se ela resolve a relação dívida-PIB do governo, que tem crescido muito, eu posso explicar um pouquinho sobre isso, e também se é uma medida muito importante, ou qual é o grau de importância dela, ou mesmo se ela tem alguma relevância para resolver esse quadro recessivo, ou até mesmo se ela atrapalha a solução desse quadro recessivo, né? Uhum. E aí, assim que o Mauro quiser, ele interrompe, faz os comentários dele também, então eu vou fazer uma pequena digressão dessa parte macroeconômica. E se quiser, depois a gente vê a viabilidade também da PEC e tal. Eu acho que o Mauro vai concordar comigo, e quase todos os economistas concordam,
que você não pode ter uma explosão da relação dívida-PIB. Né? A dívida é a dívida quando a gente fala dívida PIB, é a participação da dívida no PIB. A dívida corresponde a quantos por cento do PIB, né? A dívida do Brasil hoje, a dívida bruta do governo é de 66% do PIB, 66, alguma coisa, né? Há países com dívidas muito maiores. A dos Estados Unidos é 104% do PIB, a da Itália é 132% do PIB, a da Índia, muito próximo do Brasil, 67% do PIB, Inglaterra, se não me engano, Reino Unido, 89% do PIB, quer dizer, a nossa é 66%, Japão, 230% do PIB. Então, a nossa dívida não é alta como a desses países, mas tem problema. Qual que é? A deles é estável e a nossa está disparando. Entra ano, sai ano, nos últimos 2 anos aí, ela vem crescendo muito rapidamente como proporção do PIB, tá certo? E isso produz uma incerteza nos agentes com relação à capacidade do governo de honrar seus compromissos financeiros, né? E isso produz, portanto, uma fuga para uma moeda forte como o dólar e coisas desse tipo. Então, produz uma volatilidade muito grande nas variáveis macroeconômicas, o que muitas vezes leva à necessidade de aumento da taxa de juros para tentar controlar essa volatilidade, né? E ela é ruim, por exemplo, o aumento da taxa de câmbio traz inflação. Então, existe limite, o governo vai tentar, se o câmbio começa a subir muito, desvalorizar muito, o governo vai tentar controlar isso, porque vai produzir inflação na economia, né? Então, de fato, se a relação dívida-PIB subindo muito de uma maneira descontrolada, produz incerteza nos agentes e insegurança, e eles produzem essa volatilidade, que acaba levando a políticas macroeconômicas recessivas e ao desemprego, portanto, o governo tem que controlar a relação dívida-PIB. Eu acho que isso aí é quase consenso entre os economistas, né? O meu ponto é que nessa economia que a gente vive, né, e não a do livro-texto, ou de uma parte dos livros-textos, né, o futuro é completamente desconhecido e não pode ser calculado nem probabilisticamente. Então, não tem como você construir com base nos dados do passado. E isso não é consenso na ciência econômica, né? Uma corrente entende que você não tem como construir com base nos dados do presente e do passado uma projeção para o futuro e usar a esperança matemática, que é tirar uma média e tal, e a partir daí os agentes poderem maximizar, etc. Então, essa incerteza leva os agentes, os empresários, a serem muito ariscos. Eles sempre preferem manter a sua riqueza na forma líquida. Então, a busca pela liquidez ela está muito presente na nossa economia, não do Brasil, qualquer economia capitalista. O empresário sabe que se ele fizer um investimento, quer comprar fábricas, máquinas, ampliar a empresa, etc., se ele fizer isso, ele só tem 2 opções, ou ter lucro ou ter lucro. Não há outra opção. Se não der lucro, ele não tem como voltar atrás, porque o investimento em máquinas, equipamentos, construção civil, não tem liquidez. Então, o empresário só arrisca a sua riqueza, tirando essa riqueza da forma líquida e imobilizando em máquinas e equipamentos, se estiver muito convicto que vai ter lucro, mas ele não tem um cálculo matemático para isso. Ele tem que ter uma convicção. Então, quando a economia está em recessão, então é o ponto que eu queria dizer, quando a economia está em recessão, esse ajuste fiscal para controlar a dívida pública, que é necessário, não se faz com corte de gastos, ele se faz com aumento de receita. Se o governo segura gasto, ele não está querendo cortar, mas como proporção do PIB ele vai cortar, porque ele mantém o gasto congelado e o PIB vai crescendo, então ele está caindo como proporção do PIB, né? Se o governo controla gastos, e nem precisa controlar, basta ele anunciar que vai fazer. O Levy não conseguiu fazer o corte que ele falou que ia fazer, mas basta anunciar que o empresário vai dizer o seguinte: em vez de arriscar, eu vou ficar líquido. Porque eu não estou tirando o pai da forca. Por que eu vou arriscar minha riqueza? Vamos esperar 2 meses. Passou 2 meses, não resolveu, vamos esperar 3 meses, vamos esperar 5 meses. Ele vai sempre esperando. Só quando ele tiver certeza que ele vai ter lucro, ou muita convicção que ele vai ter lucro, que ele vai investir. Então, eu acho que é um tipo de medida que ajuda a colocar ainda mais insegurança, ao invés de trazer a segurança que eles estão dizendo que vai trazer, a confiança, e para trazer de volta o investimento, eu acho que pelo contrário, vai diminuir ainda mais a confiança. Por quê? Nós temos 4 canais de demanda, já vou concluir, tá? Isso aí foi grande. Okay. Nós temos 4 canais de demanda. Gasto do governo, investimento privado dos empresários, exportações e consumo. Numa recessão dessa, com o desemprego e o crédito travado, não adianta imaginar vendas através de consumo, tá? Subir o consumo. Exportações, o mundo está patinando e o câmbio apreciou. Agora deu uma pequena depreciada depois da eleição do Trump, mas ele apreciou, o dólar saiu de 4 e pouco para 3,20 e tal, agora está 3,30
3,30, 3,40 por aí, não é isso? Então você está com um câmbio um pouco mais, voltou a apreciar um pouco e o mundo parado, né? Então não vai ser pelas exportações que vai reagir, elas não estão reagindo. Sobraram os empresários, que eu, como eu acabei de dizer, eles são os últimos a querer investir. Só vão investir quando tiver certeza que vai ter lucro, né? E para ter lucro tem que ter vendas, e para ter vendas tem que ter demanda. Então a demanda não vai vir deles, não vai vir do consumo, não vai vir das exportações, só sobrou o governo. E o governo diz que dele também não vai vir, porque ele está congelando os gastos dele. Então o governo tem que gastar desmesuradamente? Não. Ele tem que controlar realmente a dívida, mas não é cortando o gasto, é aumentando receita. E você não aumenta a receita em recessão onerando, nem quando está também crescendo, onerando o produtor, porque você tira a competitividade. Então não é qualquer receita não, é receita sobre renda e propriedade de pessoa física, não é imposto sobre pessoa jurídica. Mas ainda assim eu prefiro uma CPMF, que recai sobre pessoa jurídica também, do que a PEC, tá certo? Assim, e aí há espaço? Acho que sim, vários estudos mostram que há espaço, tem muito ainda o que taxar em termos de renda e propriedade no país, a concentração de renda é muito grande, há espaço para isso. Bom, tem mais coisas para dizer, mas eu acho que já falei muito. Tá, vamos ver o que o professor Mauro pensa a partir da fala do senhor, o senhor concorda com essa visão, as considerações que ele fez nessa relação também, né, da PEC com a dívida, PIB, qual que é a visão do senhor? Não, o Marco ele colocou de forma bem clara essa questão da necessidade de um país não poder ter uma dívida explosiva, uma dívida, nem governo e nenhuma pessoa, nenhuma empresa, né? Ela não pode ter uma dívida que vai sempre explodir. Você pega um financiamento, você vai ao banco pegar um dinheiro emprestado, se você tem outras dívidas e está acumulando dívidas, o banco vai chegar numa hora e falar, não tem dinheiro para você. E é assim que funciona, né? Funciona com pessoa física, pessoa jurídica e com governos também. Tá? Naturalmente, você tem alguns governos, e aí o Marco ele citou a relação dívida pública-PIB de alguns países, e tirando a Índia, que ele mencionou que tem a dívida mais ou menos igual a gente, mas que já está em trajetória descendente, subiu muito nos últimos 7 anos, ela parece ter estabilizado e começa a cair. Todos os outros países que o Marco citou são países ricos. Então, quando fala da dívida dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão, são dívidas de países ricos. Eu não posso comparar países emergentes com países ricos. Os países ricos, efetivamente, eles conseguem se endividar mais, porque eles têm um histórico de credibilidade muito maior. Países emergentes, pegar a média de países emergentes, que é o que o Brasil é um país emergente, a dívida, assim, com a média, é em torno de 30% do PIB. E nós estamos, esse ano, a gente já está com 70% de PIB. Dívida bruta, nossa, em 70% do PIB. Então, assim, nós já estamos mais que o dobro do que a média de países emergentes, do que o grupo que a gente deveria estar comparando. Quer dizer, o histórico nosso de calote é muito intenso, o histórico de tentar renegociar a dívida é muito grande. Então, você não pode vacilar, o governo não pode ser vacilante. Um governo de país emergente, o limite de dívida dele não é igual a de um país rico. Né? Então, esse é um ponto. Dito isso, é sabida a necessidade de você reduzir essa relação dívida pública-PIB. Né? O Marco colocou muito bem que ela não pode ser explosiva e ela está numa trajetória explosiva. Para dar noção, ela, em 2002, ela atinge algo como 82% do PIB. Tá? Nós estamos hoje em 70%. Ela cai durante o Lula 1, a primeira gestão Lula, chega lá algo em torno de 60% do PIB. Tá? A partir de então, a partir dos 3 últimos anos, efetivamente, então tem data, a gente consegue ver nos dados a data, então não durante todo o governo, durante o governo Lula 1, essa relação cai, porque ele gera superávit, ele poupa, né, 3% do PIB, 3,5% do PIB como média. No segundo governo Lula já começa a dar uma vacilada no controle de gastos, mas nos 3 últimos anos o que aconteceu foi algo calamitoso. Então a dívida ela sai de 60% e vai para 70% do PIB, 10 pontos percentuais, assim, rapidamente, no intervalo de 2 anos e meio, 3 anos. Está em 66. Está em 70%. O relatório ontem do Tesouro, eles anunciaram 70%. Ontem. 70%. Se acumulado em 12 meses, a dívida bruta está em 70%
do PIB, né? A dívida bruta. Mas, enfim, e a questão é a seguinte, quando a gente olha a trajetória, o impacto que essa dívida... Por que a dívida, qual que é o problema disso na economia? Que é a pergunta que o cidadão comum quer saber. É na hora que chega lá no emprego, na hora que chega, né, no bolso das pessoas. Quando a gente olha no Brasil, a gente tem algumas relações bastante interessantes. Uma, toda vez que a dívida pública cai, como caiu durante o primeiro gestão Lula, a perspectiva de risco da economia brasileira também caiu, o que é razoável, né? Se você tem dívida baixa, você é considerado um país com menos risco. O empresário que tem uma dívida menor, ele consegue acessar capital com uma taxa de juros mais baixa. Né? É normal isso em qualquer lugar do mundo. Então, o Brasil, a perspectiva de risco da economia brasileira desabou. E a gente olha, comparando os dados de relação dívida pública-PIB e essa relação de confiança na economia, que é a perspectiva de risco da economia, ela funciona, o risco é grudado na dívida pública. Então, na hora que a dívida caiu, nós tivemos uma redução do risco, na hora que a dívida sobe, em alguns anos a perspectiva de risco aumenta, na hora que cai, ela cai, e agora ela foi lá para cima. O risco da economia. E aí a gente olha outra relação, né? Toda vez que o risco cai, a economia brasileira prospera, ela cresce, gera emprego, investimento, é a primeira variável que reage, né? Um empresário é o primeiro que vai à frente numa perspectiva de risco baixo, ele investe. Nesse ciclo agora, a perspectiva de risco da economia brasileira já começou a virar em 2013. Em março de 2013, uma das agências que avaliam risco, ela fez uma reclassificação, reclassificou a nota do título do governo brasileiro para baixo. Então, foi em março de 2013, se não me engano. Então, em 2013, você já vê que você já virou o investimento. O investimento já começa a cair em 2013. E não é coincidência. Todo ciclo, a gente olhar o ciclo da economia brasileira, toda vez que risco começa a subir, a dívida, o investimento cai. E o PIB cai em seguida. Então, o que acontece? Numa situação como essa, o que está causando essa recessão nossa? Esse risco, esse ambiente de risco da economia brasileira, causado pelo descontrole da dívida pública, que subiu muito, e se a gente olhar, se não for feito, ela vai explodir, ela vai chegar a 100%, 110%, 120% do PIB, do jeito que está. Né? A trajetória dela é totalmente explosiva. Então, na hora que você tem que atuar diretamente na variável que está causando que está minando a confiança dos empresários. Então, o que está minando a confiança dos empresários é exatamente o descontrole dos gastos públicos e essa elevação da dívida pública. Então, você tem que atuar diretamente ali. Então, atuar diretamente, você reverte essa perspectiva de risco e a economia começa a andar. Professor, agora, a proposta é gastar menos com despesas primárias para que sobre mais dinheiro para os juros da dívida pública. E alguns críticos da proposta, eles afirmam que essa medida ela prejudica a população mais pobre, que depende de investimentos na área da educação e da saúde para beneficiar os grupos financeiros que são os credores da dívida estatal. Não seria possível negociar os juros dessa dívida estatal? Hoje eles não estão atrelados à taxa Selic, que é altíssima, não poderia ser assim, uma taxa de juros pré-fixável, não variável. Como é que vocês veem essas críticas também à proposta e essa relação também com a questão da negociação dos juros da dívida com a taxa Selic? Aí vem a segunda parte do que eu comentei, tem uma segunda parte, talvez uma terceira. Então, então vamos para a segunda, né? Sempre tem uma parte, né? Uma adicional. Não, né? é porque... E a divergência das partes. De todos nós, sempre isso é inesgotável. O né? tema é complexo, complexo, então tem muito o que dizer. Quer dizer, recuperando um pouquinho o que eu tinha dito, assim, você não pode ter um crescimento da relação dívida-PIB, né? De fato, para minha surpresa, eu tinha olhado semana passada e os dados estavam em 66 e alguma coisa por cento da coisa. E, a despeito dos 30% dos países emergentes, mas conforme o próprio Maurinho colocou, no primeiro Lula era 60% e era estável. Eu acho que o problema não é o patamar que ela está, mas a taxa de variação com que ela vai acontecendo. Se ela estabilizasse em 66%, é alto, mas estabilizou. Isso produz uma certa segurança.
Agora, uma coisa que só vai aumentando, a dívida é cada vez maior, isso mostra a dificuldade do governo de pagá-la, né? Eu acho que o mais importante é não o patamar que ela se encontra, mas a taxa com que ela vai crescendo. E é altíssimo no caso do Brasil, sim, né? Mas aí vem a segunda parte, assim, não só eu comentei que num contexto de recessão não se faz ajuste fiscal cortando ou mesmo segurando gastos, se faz aumentando receita, né? A segunda parte dessa resposta quer dizer o seguinte: boa parte do déficit público vem do pagamento de juros. Nós pagamos, no ano passado, em torno de 500 bilhões de reais de juros. E o gasto total, somados, de educação e saúde, foram 200 bilhões. Então, pagamos 500 bilhões, que correspondeu a 8,5% do PIB. Então, não adianta você querer... 80% do déficit público vem do pagamento de juros. E o governo está tentando controlar esse déficit, segurando os 20%. Dentro desses 20%, há despesas que são incomprimíveis, como pagamento de funcionalismo e previdência. A não ser que venha uma reforma da Previdência, mas isso não está em discussão agora, né? Então, o governo está querendo ajustar onde? Se ele não pode cortar funcionalismo, se ele não pode cortar previdência, vai sobrar investimento público, vai sobrar programas sociais. É aí que vai sobrar. E mesmo na saúde e na educação, ele não vai aumentar os gastos, mas provavelmente a qualidade vai deteriorar, porque a população envelhece, demanda mais saúde, ela cresce a uma taxa de 0,8% ao ano, né? Então isso demanda também mais serviços de educação, de saúde, nós não estamos falando de 2 anos, estamos falando de 20 anos. Né? Então existe um crescimento populacional. Se ela cresce a taxa de 0,8% ao ano, provavelmente a classe mais baixa cresce mais, cresce a 1% ao ano. Né? Então vai ter uma pressão muito grande. Eu acho até que ela não se sustenta. Daqui a 2, 3, 4 anos eles estão tendo que fazer outra PEC da PEC. Né? Mas o meu ponto é, se tiver que cortar alguma coisa em recessão, é corte de juros. Há um problema? A gente estava com a inflação descontrolada também, né? E pode cortar muitos juros, a inflação não vai voltar? Provavelmente o Maurinho vai discordar de mim e eu não tenho como provar o que eu vou dizer aqui, ok? Eu acho que a inflação está convergindo agora para a meta e reduzindo, não porque os juros são 14% e 25% ao ano, altíssimos, né? Para padrões ou internacionais ou de países emergentes, etc. Eu acho que tinha um prazo para isso acontecer, porque você teve um choque inflacionário altíssimo. E não tem como, depois de um choque inflacionário altíssimo, precisa de um prazo para absorver esse choque. Qual foi o choque inflacionário? O câmbio subiu 50% o dólar em 2015, né? E no mesmo ano em que o governo subiu o câmbio em 50%, o governo não, o descontrole das contas públicas, políticas econômicas equivocadas, uma série de coisas equivocadas, e que produz um crescimento do câmbio de 50%, o governo ainda dá um choque de combustíveis e outro choque de energia elétrica. E combustível e energia elétrica é insumo para a produção de qualquer coisa. Então você tem 2, 3 choques muito fortes. Tinha que esperar um prazo mesmo para a economia absorver, os preços subirem até pararem de subir. Eu não acho que são só juros que estão produzindo. O juro está fazendo o governo gastar mais, descontrolar a conta pública, o pessoal chama de dominância fiscal. Né? O governo, com esses juros altos, até produz um desarranjo das contas para pagar esses juros. Como eu disse, eles são 8,5% do PIB, né, ano passado, 500 bilhões. Então, eles produzem um desarranjo muito maior do que o gasto na área social ou com saúde e educação. O gasto de educação somados foram 200 bilhões. Então, o governo está querendo consertar as contas, primeiro, no meu entender, erradamente, porque não é aumentando imposto sobre rico, é cortando, segurando o gasto. E ainda por cima segurando o gasto errado, porque o grande gasto, 80% do déficit, vem dos juros. E ele está tentando controlar os 20%. Desses 20%, uma parte é incomprimível. Então, assim, eu não acho razoável, assim, eu acho que está equivocado. Professor, qual que é a sua discordância? E aproveitando aqui, introduzindo uma pergunta que eu faria, mas o professor já responder, que é a questão do tempo, se a PEC é longa, esse tempo de aplicação da PEC, só quer ainda retomar para que Não, é só uma frase, um comentário, assim, se uma recessão de 3,8%, eu estava conversando aqui no começo do programa, inédito na história do país, uma recessão desse tamanho, ano passado, esse ano, provavelmente ano que vem se bobear, daqui a pouco eles mudam a projeção e vai dar crescimento negativo ano que vem também, se bobear, né? Se isso não consegue controlar a inflação, não é um juro de 14% que vai controlar. Eu acho que é muito. Acho que não precisa de um juro desse tamanho, pagar 500 bilhões por ano. Desarranja ainda mais as contas públicas.
então, professor? Pois é. Vamos olhar a questão se a PEC ela é tão pesada assim, em termos do prazo de validade, que estão sendo propostos 20 anos, mas você pode rever o indexador daqui a 10 anos. É o seguinte, a regra da PEC, pela regra da PEC, ou seja, com esse controle, os gastos públicos só subirem sendo indexados pela inflação do ano anterior, né, quer dizer, o gasto real constante, né, do governo federal. A relação dívida pública PIB do Brasil, ela tende a subir até 2023. Então, com a PEC, ela ainda... Então, nós estamos falando de 70, nós estamos falando que países emergentes, a média é em torno de 30, 35. A nossa dívida pública PIB ela vai subir mais ou menos até 90%, eu vi algumas estimativas 94%, vamos lá, eu sou um otimista sempre, então 90% do PIB em 2023. Só a partir daí que ela cai. Então, vou perguntar, ela é muito tempo? Bem, ela é uma alternativa você fazer esse ajuste suave, então que ela vai continuar subindo, e ela chega a 86% do PIB mais ou menos daqui a 10 anos, e ela só retorna a 70% do PIB onde que a gente está hoje, daqui a 20 anos. Quer dizer, então, não me parece que a demora dela é do tamanho da gravidade do problema. Né? A alternativa, você tem países que fazem ajustes, está com problema de dívida e fazem outros tipos de ajustes, para ser mais rápido. Uma alternativa é você cortar de uma hora para outra os gastos públicos. Em vez de você ir aumentando controlando os gastos em nível real constante, você reduz. Então, o governo central ele gasta mais ou menos 20% do PIB. Isso é o que está dentro da PEC, é mais ou menos 20% do PIB. Então, ele pode fazer essa redução, de uma hora para outra, tem um problemão, a dívida está subindo, eu já reduzo isso daqui em 3 pontos percentuais, e fica aqui. Então, em vez de congelar, você reduz de uma hora para outra e a dívida não estoura. Aí não precisa durar 10 anos. Aí sim eu acho que o efeito na saúde e educação vai ser calamitoso. Aí você não vai ter recurso para você pagar funcionário público. Né? Realmente esses outros gastos você não vai ter. Se você fizer essa alternativa, que um monte de país faz, vão lembrar o caso da Grécia. A Grécia, ela ficou sem pagar aposentado, porque teve que fazer um ajuste na marra. Ela ficou sem pagar funcionário público, e vão ver aqui no Brasil, alguns estados. Nós temos o estado de Minas que então teve condição de pagar, funcionário teve que parcelar. O estado do Rio está com problema de pagar. E está com problema de pagar fornecedores na educação e na saúde. Rio Grande do Sul, idem. Porque eles bateram no limite de endividamento dos estados. Os estados não podem se endividar tanto. Então, quando a gente olha se a PEC ela é muito demorada, tem essas alternativas. A outra alternativa para você resolver um problema inflacionário, um problema de dívida como esse, é a gente fazer o que nós fizemos na década de 80, que a América Latina fez. Quer dizer, a gente inflaciona, gera uma inflação violenta e você corrige as contas do governo através de inflação. Eu acho que o histórico nosso da década de 80 não deveria deixar saudade para ninguém. Ela foi chamada década perdida, não foi à toa. Né? Com muito custo, nós conseguimos, depois de várias tentativas, vários planos, controlar a inflação da economia. Eu acho que essa não é uma alternativa que eu acho que a sociedade ia repudiar. Né? A sociedade também, ela repudia, você vai conversar com empresários, com a população de uma forma geral, ela está repudiando aumento de imposto. A nossa carga tributária é 34% do PIB. Aí, professor, me permita interromper, porque a gente daqui a pouco já vai estar caminhando para o Tá. finalzinho do programa. E a gente sabe que, além da PEC, o governo, vocês também citaram isso aí, passando, né, a questão de que ele prepara também a reforma da Previdência, uma reforma trabalhista. Aí eu queria que vocês também falassem um pouquinho sobre isso. Por que não se fala também de uma reforma tributária? Por que isso é um tema tabu aqui no Brasil? E queria também, acho que a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre a relação da PEC com o salário mínimo, né, que a maioria dos brasileiros também tem como referência a questão do salário mínimo. Então, eu gostaria que vocês retomassem essa análise, né, do ponto de vista econômico, esses dois economistas, abordando, porque eu acho que não é bom a gente deixar de passar em branco aqui no programa sobre a relação da PEC com as reformas da Previdência Trabalhista e a reforma
tributária e a questão do salário mínimo. Vocês também vão ver. O que vocês pensam e analisam em relação Deixa eu a só isso? finalizar, antes eu Pode, retorno sim. aí, deixa eu só finalizar Claro. aquela questão que você perguntou sobre juros, né? Sim. Então, realmente, o Marco colocou, né, e o quão grande, quão elevado é o gasto do governo federal com juros, né? Agora, você vai pegar a série histórica de juros, quanto percentual que você paga de juros em cima da dívida, que a gente chama de o juro implícito na dívida pública, que é a taxa de rolagem, ela é totalmente desconectada da taxa Selic do Banco Central. Quem dera, gente, a taxa implícita da dívida pública, o que está sendo pagado efetivamente de juros, tivesse acompanhando a Selic do Banco Central. Mas quem dera, o nosso problema estaria sendo muito menor. Para ter noção, ano passado, o custo de rolagem da dívida chegou a 40%, tá joia? 40%. Seria a taxa de rolagem que você estava pagando ano passado, que impactou fortemente a dívida. A taxa Selic está lá em 14%. Então, quem dera a gente estivesse pagando 14%. Né? Ela deixa de seguir, o custo de rolagem da dívida deixa de seguir a Selic aproximadamente em 2006. A partir dali a Selic cai e o custo de carregamento fica alto, estável mais ou menos. E fica estável por quê? Porque a dívida é alta no Brasil. Então, se você não resolve essa questão de endividamento, nós vamos continuar pagando alto, porque quem vai cobrar, quem vai financiar o governo, então, o dinheiro que está lá no banco não é dinheiro do banco. Nós colocamos no banco quase 800 bilhões de reais de fundos de pensão, aí que pega todos os funcionários de empresas no Brasil que têm fundos de pensão, empresas privadas e empresas públicas, estão alocados em títulos do governo. Então, na hora que você não vai negociar com o banco, você vai negociar com ele. Hoje, os funcionários públicos têm a FUNPRESP, né, que foi feita uma regulamentação, fundo de previdência para os funcionários públicos que a gente coloca numa caixa. É quase tudo alocado em título do governo federal. Então, na hora que você vai negociar, quem está na frente é o banco. A gente está pedindo o banco para comprar, mas você está negociando com essa pessoa. Então, não tem essa figura, o banco está lá na frente. Né? Todo mundo que tem uma alocação, uma aplicação financeira, um CDB ou que investe Tesouro Direto, essa pessoa está financiando o governo. Então, você tem que negociar comigo, tem que negociar com a sociedade. E se você tem um descasamento, acontece um descasamento no setor financeiro, então o banco, como empresa de uma forma geral, ele tenta casar ativo e passivo. Na hora que no recebimento dela, ela tem compromissos para pagar e, por outro lado, ela está com a expectativa de receber um recurso que ela casou, ativo e passivo, que ela recebe o que ela gasta. Na hora que você, do lado que ela vai receber, que ela esperava receber, tem um furo, tem uma negociação, aquilo não tem o mesmo efeito do arresto, do confisco do Collor. Não vai ter o mesmo... Mas, de alguma forma, ele produz um efeito similar na economia, porque você tem um efeito calamitoso no sistema financeiro. Aí aprofunda-se a recessão. Isso é bom a gente ter claro isso, porque você tira um pedaço do ativo do banco, isso tem impacto na hora dele fazer empréstimo. É na hora. Você agrava ainda mais. E quem não tem dinheiro no banco, voltando para a minha pergunta, que a gente está caminhando no finalzinho do programa, como que fica essa questão da PEC 55 no salário mínimo? E talvez o professor possa retomar, para o senhor descansar um pouquinho e logo em seguida também Lógico. apresentar a sua visão em relação a isso. Quais os impactos da PEC 55 no salário mínimo e como que fica essa questão das reformas que a gente sabe que virão aí para além da aprovação da PEC no Senado, já prevista para o segundo turno? Bem, eu não sou especialista em previdência, tá? Mas até onde eu sei, toda a parte de seguridade social é superavitária. Mas, mesmo assim, a parte previdenciária propriamente dita tem um desajuste muito grande e teria que ser corrigido. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a Constituição de 88 trouxe, através de dispositivos constitucionais, o direito de população que não contribui para a Previdência receber, por exemplo, aposentadoria rural. Então, criaram a LOAS, etc, etc. Né? O LOAS, a pessoa que tem deficiência física, tem direito de ganhar um salário mínimo, então, ele não contribui com a Previdência, mas ele tem direito de ganhar. Então, é claramente deficitário. Então, eles criaram
taxas e impostos dentro da sociedade. Se eu não estou enganado, PIS, COFINS, não PIS não, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, são para financiar a Seguridade Social. Então, há como financiar, só que a parte previdenciária, o déficit vem crescendo cada vez. No conjunto disso aí é superavitário ainda, mas o déficit dentro da Previdência, até onde eu sei, é realmente crescente. E a população, de fato, hoje morre mais tarde, envelhece mais e, de fato, alguém tem que pagar essa conta. Então, eu acho que a proposta de aumentar a idade mínima é razoável, mas eu não sou um especialista em Previdência, mas acho que sim, tem que resolver isso aí. E parece que esses gastos com a Previdência são muito mais importantes e urgentes de serem sanados do que os outros em relação aos quais a PEC está focando, né? Parece que a Previdência tem um desajuste mais forte, maior, tem um impacto dentro do déficit público muito maior do que tentar controlar os demais gastos do governo, tá? Tirando o gasto com juro, que é altíssimo, né? Então, eu acho que tem que passar essa reforma assim. A reforma trabalhista, de novo, eu também não sou um especialista na área trabalhista e tal, mas eu acho que quando você faz uma reforma trabalhista num ambiente recessivo, eu acredito que existe uma luta de classes, eu acredito que existe capital, existe trabalho, eu não acho que cada um ganhe aquilo que contribuiu para o PIB, que a gente chama de produto marginal, pelos motivos que eu elenquei aqui no início. Existe preferência pela liquidez, as pessoas não gastam, então a oferta não gera a sua própria procura, tem que ter gasto, né? Portanto, se as pessoas têm medo e querem ficar com a sua riqueza na forma líquida, elas não gastam, o salário cai abaixo do que você produz e, portanto, existe sim luta de classes. Tá certo? Você produz um valor e recebe menos. A diferença, então, é apropriada pelo capital, né? Então, acho que tem uma luta de classes aí, por esse motivo, não sei se está claro, de preferência pela liquidez, né? Então, se existe essa luta de classes e você vai fazer uma reforma trabalhista no momento que o trabalhador está totalmente fragilizado pelo grande desemprego, eu acho que a chance de você penalizar o trabalho aí é muito grande. O trabalhador já é a parte fraca, né? E ele ainda está totalmente fragilizado, sem poder de barganha nenhum, então vai ter uma reforma trabalhista que eu acho... Um exemplo claro é a terceirização. Aí você pega os dados terceirizados, estava ouvindo há um tempo atrás no rádio, a categoria tira muito menos férias, tem muito mais acidente de trabalho, assim, tudo pior está ali dentro dos terceirizados. Não é à toa, assim, não foi uma coincidência, isso que eu estou querendo dizer, né? Então, há uma fragilidade em relação ao direito do trabalhador. Ao mesmo tempo, alguma coisa tem que ser feita, porque você vai comparar com outros países com os quais a gente compete, né? Se a gente não competisse, tudo bem, mas existe uma competição, não só das exportações, mas da produção doméstica que compete com o importado, né? E o que deveria estar sendo feito, que não deveria pois ser é, feito, não a está legislação trabalhista é muito menos complexa, são muito menos impostos, então isso aí tem que ser feito, né? E aí, caindo na coisa tributária que você falou, eu acho que deve ser feito, só que uma coisa é a gente querer, outra coisa são as condições políticas para isso. São interesses muito fortes, né? Acho que ninguém vai discordar que é muito melhor taxar a renda do que taxar a produção, né? Você vai no primeiro mundo, eles taxam, a proporção com que a gente taxa a renda é muito maior em relação ao que eles taxam, e a proporção da arrecadação do governo que se taxa a produção deles é muito menor do que a nossa. Então a gente exporta imposto. O nosso produto tem um imposto que não precisava ter competindo com um outro que vai entrar aqui, que a gente importa, que não tem. Então, em vez de você taxar via ICMS, IPI, etc., taxar a produção, os impostos sobre a produção, deveria transferir isso para a renda. E eu não acho que tem que parar na líquida de 27,5%. Não, uma pessoa que ganha 5 milhões por mês precisa ganhar isso tudo. Não dá para ganhar 2,5 e pagar 50% de 2 milhões e meio por mês? E tem gente que ganha 5 milhões por mês, tem gente que ganha 1 milhão por mês, tem gente que ganha 500 mil, né? E eles fogem da tributação, né? No Brasil, são dados da Receita Federal, 70 mil famílias mais ricas pagaram, em relação à sua renda, 6,2% de imposto de renda em vez de 27,5%. Por quê? Porque eles recebem via lucros e dividendos, cujo imposto é zero. Então, eles declaram a renda menor, e fala, em vez de eu coloco o contador dele para falar, não, vamos colocar uma renda menor aqui para você, um prolabore menor, seu salário mensal, no final do ano você tira dividendos e tal da empresa, e isso não tem imposto. Mas isso é salário, na verdade, isso é uma remuneração que ele está tendo. Divididas como a taxação de lucros das grandes fortunas, né? Existe uma taxação de lucros e dividendos, ou também grandes fortunas, também a taxação de lucros e dividendos é zero desde 1995, né?
Fim das desonerações que beneficiam empresas estariam também entre essas medidas? Vou dar um exemplo para você. São coisas mais esdrúxulas. IAT paga 0% de IPVA. O jatinho para Miami paga 0% de IPVA. O motoboy que vai comprar uma moto para poder trabalhar paga IPVA. Então, assim, tem várias distorções, tem várias coisas erradas na economia, né? E a questão do salário mínimo, professor? Salário mínimo, eu não sei se... tenho dúvida, a PEC está desvinculando o salário mínimo? Eu Não, acho se que tem algum impacto, eu acho que, não pois tem é, impacto eu acho que eles sobre- vão criar uma nova regra. Existe uma regra para o salário mínimo, ou talvez eles vão criar uma outra regra, ou desvincular na reforma da Previdência, porque o pagamento da aposentadoria é vinculado ao salário mínimo. Sobe o salário mínimo, sobe na mesma proporção o pagamento da aposentadoria no setor privado. E eu acho que eles vão tentar desvincular isso aí também, etc. Agora, de novo, vai mexer com interesses muito fortes. Talvez por isso o governo preferiu começar com a PEC, embora a Previdência seja mais importante. Entende? Questão estratégica. Porque ele estava com medo de não passar a Previdência. Na primeira tentativa já não passa, acabou, aí vai derreter tudo. Eu acho, né? É um cálculo político, suponho eu, né? Mas eu acho que sim, vão vir com a reforma da Previdência e não sei o que eles vão fazer com o salário mínimo. Não sei. Não, eu acho que o governo, falo que o governo ele tem coisas importantes para serem feitas, na minha perspectiva. Reforma tributária é super importante, como o Marco falou, a nossa estrutura tributária no Brasil ela é muito regressiva, né? Então, quem ganha mais no Brasil não paga mais o que é uma qualidade que deveria estar pagando como imposto. É uma boa qualidade dos sistemas tributários, é que quem ganha mais paga-se mais, né? Quem ganha menos paga menos. No Brasil isso não acontece, né? Além disso, você tem toda a questão da complexidade da nossa legislação tributária, que é uma maluquice, né? E que onera as empresas. Nossas empresas perdem competitividade. Quem produz no Estado e vende em outro Estado é quase como uma operação de exportação e das mais complicadas. Então, é urgente que a gente consiga caminhar na direção de uma reforma tributária que institua o imposto sobre valor agregado. Você tem algumas boas propostas aí, com período de transição. Quer dizer, que é você colocar o Brasil de uma forma mais similar com o que é feito em outros países. Essa questão que o Marco colocou também tem que ser atacada. Quer dizer, muita gente fica livre do imposto de renda, paga menos, porque acaba recebendo como lucros e dividendos. E aí você não é taxado. Então, isso tem que ser atacado. Também concordo com ele que alíquotas diferentes de imposto de renda, eu não vejo problema, porque realmente a distorção é muito grande. Quer dizer, como ele mencionou, uma pessoa que ganha, o percentual que uma pessoa ganha R$500 mil por mês, paga a mesma coisa de quem ganha muito menos, né? Enfim, então essas coisas têm que ser sanadas. Agora, é bom o público entender que tem uma diferença entre quanto que o governo arrecada, que eu acho que nós batemos no teto, é 34%, assim, é muito grande, e como que você faz para arrecadar isso. Então, como que faz para arrecadar isso, que seria o foco da reforma tributária, quem vai pagar menos ou mais, né? Então, quem tem mais paga mais, você faz uma estrutura diferente, mas para quem tem menos paga menos. Mas a reforma tributária não é para você aumentar, sair de 34%, vou começar a aumentar, passar para 38% de arrecadação, não. É para você fazer um esforço para que, primeiro, você tenha algo mais progressivo, né, em termos de taxação, mais justo, menos complexo, para dar mais competitividade para as empresas, mas que você não vai taxar mais a sociedade, você vai redistribuir isso de uma forma mais justa, né? Sobre a questão de reforma previdenciária, eu acho que o governo está se empenhando politicamente. Então, é gasto público e previdência. E aí, na previdência, eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que eles vão tentar desvincular, não sei se vão conseguir, se politicamente vão conseguir passar, desvincular os benefícios do piso do salário mínimo com o piso da previdência, né? Então, você tem alguma discussão nessa hora. Então, o pesado do salário mínimo, do ponto de vista do setor público, é como que onera a previdência. Não é para o setor privado. Então, o cuidado que tem que ser olhado é isso. Então, eu não vejo ambiente político para a reforma trabalhista. Eu coloco quase probabilidade zero de reforma trabalhista nesse período do Temer. Sai alguma coisa previdenciária, na minha opinião. E tributária, eu acho que também não sai, porque é complexo, você mexe com o Estado, você tem que fazer uma reformulação muito grande. Eu acho que não sai. Enfim, as fichas políticas estão em controle de gasto,
a PEC e Previdência, pelo menos é como que eu estou enxergando. Professores, a PEC 55 dá pano para manga, mas o nosso programa aqui está chegando ao finalzinho. Eu agradeço a presença de ambos aqui pelos esclarecimentos prestados, né, com qualificação dos argumentos de ambas as partes. E o 2 pontos sobre a PEC 55 termina aqui. Nós agradecemos, então, a presença dos professores Marco Flávio da Cunha Rezende e Mauro Sayar Ferreira, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Você também pode enviar a sua opinião, sugestão ou crítica para o 2 pontos pelo endereço tvufmg@gmail.com. Obrigada e até a próxima. Nós é que agradecemos, Soraya. O prazer é nosso.